Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo. Mas antes disso eu vou fazer uma oração a Yausha. Então vamos fazer uma oração. Em nome de Yausha, eu peço a misericórdia, venha abençoar a minha vida, venha abençoar a vida de todos os irmãos que estão no meu canal e até mesmo aqueles que não estão. Venha abençoar todas as famílias, venha abençoar aqueles que estão enfermos para que possa ser curado, aqueles que estão nos vícios, seja lá qual for o vício, que venha ser abençoado para largar vício, em nome de Yausha. Tenha misericórdia de todo ser humano, aquele que está nos maus caminhos, que Yausha venha abençoar para que possa vir para o caminho da verdade. Em nome de Yausha, que assim seja. Amém. Bem, pessoal, eu estou com a Bíblia aqui em minhas mãos e é a primeira carta de João, a Bíblia Almeida. E veja bem, no capítulo 3, versículo 7 de João. Então eu vou ler aqui uma passagem para nós, que diz assim: os filhos de Iau e os filhos do diabo. Vocês viram, pessoal? Os filhos de Iau e os filhos do diabo. É o texto, né, sobre o que eu vou falar. Bem, pessoal, aqui diz assim, no versículo 7. Vocês podem ler aí na Bíblia de vocês. Que diz assim: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Dá uma paradinha aqui. Então está dizendo aqui para nós que aquele que pratica a justiça, ele é justo. Aquele que anda na verdade. Vamos continuar lendo. Assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o filho de Iau, para destruir as obras do diabo. Vocês viram que interessante? Para isso manifestou o filho de Iau, para destruir as obras do diabo. Pois bem, amados irmãos, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. E ele vive pecando desde o princípio. Vocês estão me compreendendo? E aquele que vive na prática do pecado, ele está agradando o diabo. Aquele que vive na prática do pecado. Porque está bem claro aqui na palavra. Na verdade,
E deixa me ver aqui. Pois bem. Pois é, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que vive, como eu falei, na prática do pecado, procede do diabo. Porque o diabo, ele vive pecando desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. Então o homem, ele tem que viver fora do pecado para agradar a Yahusha. Para agradar a Yahusha, Yahusha é o filho e Yah é o pai. Então o homem tem que permanecer fora do pecado. Porque quando o homem vive uma vida dentro do pecado, praticando o pecado, ele está agradando o diabo. Vocês estão me compreendendo? Então nós, ser humano, nós temos que viver uma vida fora do pecado. É dessa maneira. Eu vou continuar lendo aqui, embaixo, e deixa me ver aqui. Mas antes disso, antes de eu ler embaixo, eu vou ler aqui nesse versículo aqui mais embaixo aqui, né? Continuando. Para isto se manifestou o filho de Iau. Vocês viram bem aqui? Para isso se manifestou o filho de Iau. Pois bem. Deixa me ver aqui. Espera aí, amados irmãos. Achei aqui. Deixa me ver aqui. Achei. Para isto se manifestou o filho de Iau para destruir as obras do diabo. Vocês viram aqui? Para isso se manifestou o filho de Iau para destruir as obras do diabo. Que maravilha, né, amados irmãos? Mas vamos continuar lendo aqui, para nós compreender. No versículo 9. Todo aquele que é nascido de Iau não vive na prática de pecado. Vocês viram aqui, amados irmãos? Todo aquele que é nascido de Iau não vive na prática de pecado. Aquele que aceitou a Yahusha, que é servo de Yahusha, que aceitou Yahusha, não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Iau não vive na prática de pecado. Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Iau. Vocês viram? Não pode viver pecando porque é nascido de Iau. Nisto são manifestos os filhos de Iau e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Iau. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Vocês viram aqui? Que interessante. Como é interessante. Estou lendo aqui na palavra. Deixa me ver aqui. Onde eu parei. Pois é. Todo aquele que é nascido de Iau não vive na prática de pecado. Aquele que é nascido de Iau não vive na prática do pecado.
porque nele permanece a semente divina, né? Permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Iau, né? Aquele que é nascido de Iau, que serve a Iau. E aqui diz assim: nisto são manifestos os filhos de Iau e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Iau, né? Veja bem. Veja bem. Todo aquele que não pratica a justiça, todo aquele que não anda na verdade, não procede de Iau, aquele que não anda na verdade. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Além de nós andar na verdade, fora do pecado, nós temos que ter amor um pelo outro. Além de nós andar na verdade, na obediência a Iau. Porque Iau é o pai, Iausha é o filho. Quem serve a Iausha, serve a Iau. Iau é o pai, Iausha é o filho. Então, aquele que anda na obediência a Iausha, ele tem comunhão. Ele está em comunhão, ele está na verdade. Então é isso que Iausha quer de nós. Que nós sejamos obedientes. Porque o servo de Iausha, ele tem que ser obediente. Andar na justiça, na verdade. Obediência a Iausha. É isso que Iausha quer de nós. Que nós sejamos servo, obediente. Viver uma vida fora do pecado. É isso que Iausha quer de nós. Como servo dele. Que nós procuramos viver uma vida fora do pecado. E para isso, amados irmãos, nós temos que amar a Iausha. Colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que amar ele. Porque ele tem um grande amor pela nossa vida. Por isso nós temos que andar na verdade. Andar na luz. Porque Iausha deixou o livre arbítrio para o ser humano. Então é nós que temos de tomar a decisão de servir a Iausha. Porque Iausha, ele não precisa de nós. É nós que precisamos de Iausha. Nós, ser humano, que precisamos de Iausha. Iausha, ele não precisa de nós. Nós que temos que aceitar ele, servir a ele, obedecer a ele. Obedecer a ele em casa, no trabalho. Porque nós somos guiados por Iausha quando nós aceitamos a Iausha. Quando nós batizamos nas águas e fazemos um compromisso com Iausha no batismo. A gente faz um compromisso quando a gente se batiza de andar na justiça, de andar na verdade.
E é assim que o servo de Yahshua tem que andar na verdade, permanecer na verdade, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Yahshua vai voltar. Nós não sabemos. Não sabemos nem o dia nem a hora que ele volta. Nós sabemos que Yahshua volta. Por isso nós temos de permanecer na verdade, amar a ele, servir a ele e também ter amor pelos irmãos, porque o amor é de Yahweh. Perdoar, ser manso, porque o servo de Yahweh, ele tem de ser manso. É verdade, irmãos. O servo de Yahweh tem de ser manso. O servo de Yahweh não pode ser aquele homem sem paciência, agressivo. Porque na própria palavra fala que o servo de Yahshua tem de ser manso. Vocês estão me compreendendo? Ser manso. Porque está na palavra: os mansos herdarão o reino dos céus. É bem verdade que muitas pessoas, muitas vezes, nos aborrecem. É bem verdade isso. Isso acontece. Mas nós temos de suportar essas pessoas que nos aborrecem. Vocês estão me compreendendo? Porque muitas vezes uma pessoa nos aborrece, mas nós não podemos perder a paciência, porque nós somos servos de Yahshua. E o servo de Yahshua, ele tem de ser manso, ele tem de ser paciente. Vocês estão me compreendendo, amados irmãos? Porque é dessa maneira que o servo de Yahshua tem de ser. Manso. Temos de ser manso. Eu sei que a gente que serve a Yahshua, a gente é perseguido, muitas pessoas nos aborrecem, porque a gente anda na verdade. A gente é perseguido, muitas pessoas nos aborrecem. Mas nós temos de ser manso, amados irmãos. Ser manso. E todos os dias, nós sabemos que nós temos de pegar a nossa cruz e seguir. Todos os dias. Porque a nossa luta não é só no dia de hoje. A nossa luta, nós sabemos muito bem que a nossa luta nessa terra, ela é constante. Hoje é um dia, amanhã é outro. Então nós temos de permanecer, porque a nossa luta ela é constante. Nós temos de ter fé, olhar para Yahshua e crer nele, porque ele é aquele que está acima de todos nós. Nós temos que crer em Yahshua de verdade, saber que ele é o poderoso. E realmente ele é o poderoso, Yahshua. E ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que fez os céus e a terra. Ele é aquele que nos fez. E nós temos que se humilhar diante de Yahshua. Se humilhar de joelhos, em oração. Buscar a Yahshua. Com fé, joelhar e orar com fé. Porque é dessa maneira que nós vamos permanecer buscando a Yahshua. Porque a nossa luta ela é constante. Nós temos que permanecer até o fim. Até Yahshua voltar. Até o fim.
Nós temos de ser forte, permanecer no caminho da verdade, mesmo que nós somos perseguidos por muitas pessoas, porque nós servimos a Yahshua, andamos na verdade e nós somos perseguidos por muitas pessoas. Mas as perseguições elas vêm porque nós estamos servindo a Yahshua e andando na verdade. E quem anda na verdade, ele é perseguido, amados irmãos. Quem anda na verdade é perseguido. Vocês estão me compreendendo? Se eu estou na verdade, andando na verdade, servindo a Yahshua, eu sou perseguido, porque estou na verdade. E aquele que está nas trevas, que está muitas vezes ali não está servindo a Yahshua certo, está ali sendo enganado. Aqueles que estão sendo enganados, eles vão perseguir aqueles que estão na verdade. Aqueles que pensam que está na verdade, mas está na mentira, sendo enganado por uma religião, pensando que está na verdade, mas está na mentira. Quantos que não estão aí assim, pensando que estão servindo ali no caminho verdadeiro, estão na mentira pensando que está na verdade. Vocês estão me compreendendo? Então, amados irmãos, o servo de Yahshua, ele é perseguido. Mas é bom que venham as perseguições, porque é sinal que estamos no caminho verdadeiro. Mas, acima de tudo, nós temos de ter amor pelos irmãos. Perdoar, porque o perdão é de Yahshua. Está dizendo aqui no versículo final, deixa-me ver aqui, amados irmãos. Deixa-me ver. Deixa eu ler aqui. Permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Iau. Nisso são manifestos os filhos de Iau e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Iau. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Vocês viram aqui? E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então o amor, ele é de Yahshua. Nós temos que querer bem as pessoas, perdoar, porque isso vem de Yahshua. Bem, amados irmãos, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Estou terminando esse vídeo hoje por aqui. Mas antes disso eu vou fazer uma oração novamente para finalizar. Então vamos orar, né, amados irmãos? Em nome de Yahshua, eu lhe peço a misericórdia. Venha nos abençoar. Que todos venham compreender a verdade para andar no caminho verdadeiro de Yahshua. Não ser enganado por muitos falsos profetas, mas que venha andar na verdade, servir a Yahshua, se entregar e confiar em Yahshua, porque Yahshua é aquele que está acima de todos nós. Abençoa todas as famílias. Tenha misericórdia daquele que está enfermo, que venha ser curado. Abençoa minha família. Abençoa aqueles que estão caídos pelas calçadas, pelas ruas, mendigando. Tenha misericórdia daqueles que são morador de rua. Tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia daquele que está desempregado, porque são ser humano. Que Yahshua possa ter misericórdia dessas pessoas. É o que eu peço nesta hora por todos. Tenha misericórdia das crianças. Tantas crianças neste mundo sofrendo.
Tenha misericórdia das crianças, crianças passando fome. Quantas crianças que não estão passando fome? Então tenha misericórdia das crianças, em nome de Yahushua. É o que eu lhe peço nesta hora, entregando tudo nas mãos de Yahushua, entregando todos nas mãos de Yahushua, que os homens que governam possam ter misericórdia, para que possamos ter um Brasil melhor, aqueles que são governantes. Um país com mais amor, com mais justiça, a favor dos pobres. Tenha misericórdia. Que esses homens que estão no poder sejam tocados por Yahushua, para ter misericórdia dos pobres. Em nome de Yahushua. E também dos ricos, mas também ter misericórdia dos pobres. Em nome de Yahushua. Que assim seja. Amém. Bem, amados irmãos, termino esse vídeo por aqui. Ficam todos na paz de Yahushua. Hoje aqui na minha cidade um dia muito quente, de calor. Mas fiquem todos na paz de Yahushua. Yahushua ama a todos. Fiquem todos na paz e muita fé em Yahushua. Fiquem todos na paz de Yahushua. Amém e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.